A mente não existe. Prove-me o contrário. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Não Existe Mente. E hoje a gente vai falar de um tema polêmico, como quase tudo na psicologia. Diagnóstico. É rotular? Nos últimos anos, a gente vem vendo um enorme crescente da procura por psicologia nas universidades brasileiras. E além disso, a gente também vê o aumento das taxas de depressão e ansiedade, e o Brasil está no top 3 dos rankings mundiais desses dois transtornos. E eu tenho reparado que tem muita gente falando, né, sempre que eu falo que faço psicologia, vem alguém falar pra mim: por que agora tá tendo tanto autista, tanto TDAH, todo mundo agora é autista, todo mundo agora é TDAH? Ou então a velha conspiração de que TDAH e autismo são ideias, são doenças criadas pela indústria farmacêutica para vender remédio psiquiátrico. Mas o que tem por trás disso? Vamos explorar um pouquinho? Bom, para que serve um diagnóstico? A palavra grega diagnósticos significa, literalmente, discernimento, faculdade de conhecer. E aí, puxando aqui para a área da saúde, no caso da psicologia, da psiquiatria, análise de comportamentos, emoções e pensamentos, com o objetivo de enquadrar alguém em um transtorno mental. Tá, essa definição ela é um pouco retroexplicativa, autoexplicativa, né? Mas que raios é um transtorno mental? Eu vou agora para o famoso, famigerado, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, no caso o mais atualizado, que chama DSM-5-TR, ou Texto Revisado. Um transtorno mental é uma síndrome caracterizada por distúrbios clinicamente significativos na cognição, regulação emocional ou comportamento, que reflete uma disfunção nos aspectos psicológicos, biológicos ou funcionamento mental. Transtornos mentais são geralmente associados com sofrimento, angústia ou deficiência em atividades sociais, ocupacionais ou outras que sejam relevantes ao indivíduo. Reações esperadas ou culturalmente aprovadas a estressores comuns, como a perda de um ente querido, não são transtornos mentais. Comportamentos socialmente desviantes e conflitos que são primariamente entre o indivíduo e a sociedade também não são transtornos mentais, a não ser que esse desvio ou conflito resulte em uma disfunção, como dito acima. Qualquer definição que a gente tem aqui vai ser limitada. Você não tem como abarcar todo um grupo de pessoas com apenas alguns critérios. E geralmente você, por isso, estabelece um critério mínimo. Ah, precisa de 3, precisa de 4. Isso vai variar de transtorno para transtorno. E aí, tem a questão cultural. Se um comportamento é esperado culturalmente, ele não vai ser considerado transtorno. Se você visse uma pessoa andando pelada na rua, você provavelmente ia ficar incomodado. Alguém ia ligar para a polícia, ia denunciar atentado ao pudor. Mas, se você for uma aldeia indígena, talvez eles andem pelado e isso não seja um problema nenhum. Ou, como o exemplo da própria definição do DSM deu, uma pessoa que está em extremo sofrimento e tristeza e choro porque perdeu um parente, é esperado da nossa cultura. Agora, comportamentos socialmente desviantes e conflitos que são primariamente entre o indivíduo e a sociedade não são transtornos mentais. Mas você pode argumentar que disfunções também podem ser criadas socialmente e culturalmente. E de fato, a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Pensar em como a gente está possivelmente estigmatizando, fechando em caixinhas, ou olhando de uma forma negativa. E aqui é muito importante ressaltar que ter um transtorno mental não é uma característica negativa ou positiva. Agora, percebe que o transtorno mental está muito associado também ao sofrimento e angústia e ou deficiência. E aí, a gente tem um conceito que chama má adaptação. Eu peguei o livro Ciência Psicológica, do Michael Gazzaniga, e quando ele fala de má adaptação, ele está sim se inspirando na biologia, mas aqui ele está falando em pensamentos, sentimentos e comportamentos que são mal adaptativos e não desviantes. E aí ele dá um exemplo de uma pessoa que lava muito a mão, porque tem compulsão de lavar a mão, porque tem medo de germes, não quer ficar doente. E, de certa forma, isso pode ser uma coisa extremamente adaptativa. Você lava muito a mão, evita de ficar doente. Mas, por outro lado, uma pessoa com uma compulsão
Pode chegar num nível tão extremo dessa compulsão que pode chegar a machucar a própria mão, deixar a mão em carne viva, o que, em última instância, pode até causar mais doença. Então, olha só que interessante. A gente está falando de mal adaptativo e não necessariamente desviante. Se vocês forem dar uma olhada no DSM, a maioria dos transtornos psiquiátricos, eles têm a ver com disfunção, com prejudicar a pessoa. Tudo isso é levado em consideração. Então, existe muito essa ideia de que o diagnóstico é uma forma de compreender melhor a pessoa e ajudá-la a lidar com suas dificuldades. E assim, se a gente for até aí, eu acho que tudo bem. E existe uma contradição um pouco forte na questão dos transtornos psiquiátricos. Porque, primeiro, transtorno não é doença. Transtorno, eles não têm uma etiologia muito bem definida, ou seja, eles não têm uma origem 100% delimitada, então não podemos chamar de doença. Existem algumas críticas ao DSM, por exemplo, a quantidade de comorbidades é muito grande, ou seja, a quantidade de transtornos que cursam com outros transtornos é muito grande. A quantidade de interseções entre os sintomas de cada transtorno, muitas coisas são parecidas dentro dessas categorias, mas o DSM-5 diz que médicos, psicólogos, sociólogos, enfermeiros, conselheiros, epidemiologistas, estatísticos, neurocientistas e neurofisiologistas trabalharam juntos para criar essas categorias, trabalharam juntos para refinar o texto de cada transtorno e do DSM como um todo, o que é bem interessante, porque você tem visões de diferentes áreas do conhecimento. Mas para que serve um diagnóstico? Ah, legal, eu tenho TDAH, mas e daí? Primeiro, ele facilita as pesquisas, estudos e a comunicação entre os profissionais. E aí, cara, a gente volta porque eu falo um pouco no episódio de apresentação, caso você não tenha ouvido ainda, volta um pouquinho, vai lá no episódio 0. Esse problema de linhas teóricas e abordagens gera situações em que dois profissionais nem conseguem se comunicar. Por exemplo, um sendo da TCC e outro da psicanálise, eles podem ter discursos completamente diferentes, o que afeta principalmente aquele que mais importa, que é o paciente. Dei um pequeno digressão aqui, vamos voltar para o que eu estava falando, que é para que serve o diagnóstico, né? Tratar, auxiliar e ou gerar maior qualidade de vida. E quem decide isso? É só o terapeuta? É só o médico? É só o psicólogo? Não. Pelo contrário, as pessoas têm todo o direito de não se tratarem se não quiserem, ou de não aderirem 100% do tratamento proposto. Agora, a gente não pode cair na cilada de achar que o diagnóstico, pronto, sei o que fazer. E diagnosticar um transtorno não é igual a ter um tratamento específico. A forma de tratar e a decisão por tratar ou não passa pelas preferências do paciente e pela expertise clínica do profissional. Manuais e lista de diagnósticos não são mandatórios nem ditatoriais. Eles são uma compreensão da realidade a fim de auxiliar tanto o terapeuta quanto o paciente. E por último, o diagnóstico serve para conceder direitos. Então entende-se que pessoas diferentes precisam de estratégias diferentes na vida e, portanto, você vai ter uma importância de aspecto social. O laudo permite que a pessoa possa conquistar esses direitos. Mas vamos lá, pensa aqui comigo. Diagnosticar é como se fosse compreender algo que antes estava obscuro. São incontáveis as pessoas que recebem diagnósticos e têm aquele momento de nossa, agora tudo faz sentido. Eu não conseguia ficar quieto nas aulas da escola e nem prestar atenção por muito tempo, não porque eu sou preguiçoso, e sim porque eu tenho transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Isso gera também a capacidade da pessoa de buscar novas estratégias pedagógicas e novas formas de lidar com isso. Mas aí a gente entra num porém, né? Tudo tem um porém. Nem todo mundo lida com o diagnóstico da mesma forma. Algumas pessoas elas vão entrar em negação, outras pessoas vão adotar uma versão estigmatizada, recebe um diagnóstico e começa, não, peraí, porque eu tenho TDAH. Não. Ah, não, eu esqueci porque eu tenho TDAH. Ah, eu não te dei bom dia porque eu tenho TDAH. A pessoa começa a usar aquilo como desculpa para tudo. E não dá para ser assim também, né, gente? Porque, primeiro, que o TDAH não pode ser a sua única fonte de personalidade. Você não é o TDAH. Então, primeiro, é perfeitamente normal ter essa primeira impressão, porque até por uma coisa chamada viés de confirmação,
Você sabendo que você tem uma certa condição, um certo transtorno, você começa a olhar que tudo é aquilo. É muito normal generalizar nesse primeiro momento, mas com o tempo você vai aprendendo a se conhecer de fato, entender, será que foi uma desatenção? Mas a gente tem que ter essa atenção para não estigmatizar e não estereotipar as pessoas com transtorno mental. Não adianta falar, porque todo autista não olha no olho. Cara, não necessariamente. Na verdade, a falta de contato visual nem é um critério diagnóstico oficial. Está naquele estereótipo que a gente entende de autismo. Existem autistas que não olham no olho? Existem, com certeza. Mas existem não autistas que também não olham no olho. E existem muitos autistas que olham no olho. Mas enfim, voltando aqui. Pela primeira vez, e isso é dito no próprio texto do manual, o DSM-5-TR ele tem uma revisão feita por um grupo de trabalho que é etnorracialmente igualitário e com maior inclusão para assegurar que vai ter mais atenção a fatores de risco, como racismo, como discriminação, e o uso de uma linguagem não estigmatizante, o que é muito interessante, já mostra uma grande mudança na forma que a gente encara transtornos mentais. E aí eu vou trazer um teórico, Vygotsky, é um autor famosíssimo, importantíssimo para a psicologia da educação, mas ele também fala de deficiência. Ele vai dizer o seguinte, em linhas gerais, tá? Estou parafraseando. Mas as pessoas com deficiência sofrem de duas deficiências. A primeira é a orgânica, que surge, que é independente, que vem geneticamente, mas a sociedade coloca uma segunda deficiência. A sociedade impõe uma segunda deficiência, que é justamente a exclusão, é a falta de apreço, é a falta de humanidade. E coisas muito parecidas acontecem quando a gente fala de neurodivergentes. É importante perceber que, por mais que possam ter muitas críticas, possam ter muitas limitações, já existe um esforço do DSM para fazer esse balanceamento, né? Pensar nas questões sociais. Isso é muito interessante, muito interessante. A gente não tem que pensar só o que a gente fala, mas como a gente fala. As classificações do DSM são várias, tá? A gente tem os transtornos de neurodesenvolvimento, o espectro da esquizofrenia, a bipolaridade, os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade, os transtornos obsessivos compulsivos, os transtornos relacionados a traumas, os transtornos dissociativos, transtornos relacionados a controle de impulsos e conduta, transtornos relacionados a substâncias e adicção, né, vício, transtornos neurocognitivos, transtornos de personalidade, transtornos parafílicos, além de transtornos desenvolvidos por causa de medicamentos e outras condições que podem ser foco de atenção clínica. Questões que envolvem renda, classe social, discriminação e preconceito e acesso ao saneamento básico, por exemplo. Isso tudo está no DSM, porque, como eu sempre defendo, psicólogo, cara, psiquiatra, irmão, tem que ser interdisciplinar. Tu tem que saber um pouquinho de social, um pouquinho de biológico, um pouquinho de neurológico, um pouquinho de tudo. Não tem jeito, não tem como fugir, cara. Não tem como fugir. Se tu quer ser um bom profissional para mexer com a cabeça das pessoas, boa sorte. Boa sorte para nós, inclusive. O profissional, quando ele vai decidir o que fazer com o estudo, fora que dentro do manual ainda tem aquele não especificado, que é tipo, nossa, ele tem sintomas X, mas não está casando. E aí você bota ali um não especificado, para mostrar que a pessoa às vezes tem traços, porque a gente pode ter traços. E aí o profissional vai avaliar a gravidade dos sintomas, as nuances dos sintomas, os riscos e benefícios dos tratamentos. Mas o mais importante nessa questão de descobrir qual o tratamento é que, com ou sem diagnóstico, você pode estar com ou sem tratamento. Você pode não fechar o diagnóstico e mesmo assim o psiquiatra pode olhar e falar, talvez você precise de um remédio X para regular isso aí. O objetivo desse episódio passa por desmistificar e retirar algumas ideias pré-concebidas acerca desses diagnósticos e transtornos mentais. Porque até para criticar, a gente precisa entender. Porque não dá para jogar o DSM no lixo. Eu vejo alguns profissionais da psicologia, alguns estudantes, olham e torcem o olho. Assim, não, mas eu não quero diagnosticar ninguém. E aí, talvez seja uma surpresa para muitos, psicólogos podem diagnosticar transtornos mentais.
mais especificamente o neuropsicólogo, fazer a avaliação neuropsicológica para você poder delimitar. Então, gente, a gente tem que saber isso aqui. O psicólogo ele tem que saber disso aqui. Pelo menos uma vez na sua vida ler o DSM. A gente tem sim um problema, e remete lá aquilo que eu falei no início do episódio. Tem uma consequência negativa da psicologia e da psiquiatria estarem tão popularizadas. O ser humano, gente, o ser humano é um animal social, busca aprovação. A gente busca se encaixar. O que significa que, mais recentemente, com os conteúdos da internet cada vez mais rápidos e simplistas, com a famosa tiktokização das coisas, da divulgação científica, as coisas estão ficando meio complexas, assim. Na verdade, ao contrário, as coisas estão ficando menos complexas, mais simplórias. Mais pessoas ficam sabendo sobre os transtornos e começam a entender os transtornos, o que é bom, em primeira medida, é bom, mas também cresce o autodiagnóstico, o entendimento raso do transtorno. Fora que existem um monte de profissionais que não têm preparo adequado e diagnosticam errado. E não estão preparados, não têm paciência, ou às vezes estão sendo pressionados para ter consultas rápidas. A gente precisa ter rigorosidade na hora de diagnosticar as pessoas. Não dá para um transtorno estar cometendo 5 a 8% da população, e sendo que ele deveria ter 1%. Então, gente, aprendam os diagnósticos. Você recebe um paciente que vem falando para você: li no Google que eu tenho TDAH. Me dá aí uma Ritalina. Aí o cara já vem com a demanda prontinha pra tu. Prontinha. Você não precisa nem pensar o que fazer. O cara já te entrega tudo. Não pode ser assim. Você tem que saber o que fazer enquanto profissional. Você tem que entender o TDAH. Você tem a obrigação de estudar o negócio para poder dar o melhor tratamento possível para o seu paciente. Seja ele neurotípico ou neuroatípico. E esse foi o segundo episódio do Não Existe Mente. Eu espero que tenham gostado, e se sim, curte e compartilha. Lembrando que se quiser falar comigo sobre o assunto desse episódio, ou sobre qualquer outro, o e-mail está na descrição. Até a próxima!